Em qual área da sua vida você tem se dedicado mais? Espiritual, o seu corpo ou a sua alma? Meu nome é Mariana Miranda e estou começando agora mais um vídeo nesse canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dias atrás, eu fiquei muito mal. Fiquei resfriada de uma forma assim surreal. Nunca fiquei com o corpo tão ruim, nunca peguei um resfriado igual eu fiquei esses dias passados. E mesmo nesses dias mal, eu falei assim, o que eu posso tirar de bom disso? Porque meu corpo queria ficar só na cama, nem varrer uma casa, fazer as coisas básicas daqui de casa, eu não estava conseguindo. Eu falei assim, meu Deus, como que pode? É, Sem as forças do nosso corpo, a gente não é nada. Meu Deus do céu, sabe? E fiquei pensando, assim, Senhor, renova minhas forças, não tô aguentando mais, eu quero fazer minhas coisas, é muito ruim ficar assim, sem força. Você quer fazer as coisas, mas você não consegue. Eu acredito que talvez você já tenha passado por isso, uma experiência como essa. E aí, nesses dias que eu fiquei assim, eu fui pro quarto para poder orar. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, nem para orar eu tô tendo força. Não tô conseguindo orar. Me ajuda, por favor, porque o meu corpo, ele queria ficar só deitado. E eu falei assim, não, o meu espírito, a minha alma, precisa desse momento com Deus, porque todos os dias eu faço meus devocionais, busco pela presença do Senhor, consagro o meu dia. Tem aquele tempo com Deus do secreto. Mas nesse dia, devido ao meu corpo tão mal, eu queria ficar só deitada. Parece que nada mais funcionava. Minha mente, nada. Os meus olhos, gente, aqui por cima dos meus olhos, estavam com tanta dor, mas com tanta dor que eu queria ficar só deitada. Mas eu precisava de orar. Então eu fiquei pensando, refletindo comigo. Como que eu vou deixar de orar por causa do meu corpo nessa situação que ele se encontra? Eu não sei que dia certo que eu ia melhorar. E nisso eu fiquei uma semana desse jeito. Então eu entrei pro quarto e falei assim, não, eu vou orar independente do que eu estou sentindo. Aí comecei aos pouquinhos, orando, naquela fraqueza, buscando a presença do Senhor, coloquei um louvor. E aos pouquinhos eu fui sentindo o fluir do Espírito Santo e parecia que, não sei, Deus estava me aprimorando as minhas forças, senti minhas forças se renovando naquele momento. E eu tive uma experiência incrível com Deus. Não adianta a gente cuidar somente de uma área da nossa vida. A alma, o corpo e o espírito precisam estar alinhados. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. É muito importante, né? A gente vai para academia, faz exercício, faz exames de rotina para ver se está tudo bem com o nosso físico. Tem pessoas que é muito focada só no físico, só no corpo, mas esquece da alma e do espírito. A nossa alma, a gente também precisa cuidar dela. A nossa alma tem sede e fome da presença de Deus. E a gente precisa estar sempre sedento, aquietando a nossa alma, porque às vezes a nossa alma está inquieta, a nossa alma fica ansiosa, preocupada. Então a gente precisa declarar sobre a nossa alma, se aquieta, ó alma, porque ainda louvarei o Deus vivo e poderoso. A gente tem que vigiar para ver como que está a nossa alma. Se ela está com fome, com sede da presença de Deus, ou se está querendo ficar acomodada. O nosso espírito, a gente precisa alimentar o nosso espírito. A gente precisa alimentar com a palavra de Deus, oração, louvor, ir na casa do Senhor, adorar o Senhor, fazer aquilo que alimenta o nosso espírito de verdade. Então, essa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso. Deus, ele renovou as minhas forças ali enquanto eu orava.
o Senhor, o Espírito Santo, ele me ajudou a orar naquele momento de dificuldade que eu estava passando, que era o meu corpo. O meu corpo estava frágil, mas eu não deixei de orar por causa que o meu corpo estava mal. Então, da mesma forma que você fica, às vezes, um exemplo, né? Como eu fiquei resfriada, eu me mediquei, eu me cuidei, né? Eu também preciso cuidar do meu espírito, preciso cuidar da minha alma. Então, para que você tenha uma vida de plenitude, uma vida de completude com Deus, você precisa estar com a alma, o corpo e o espírito alinhado. Precisa estar alinhado, não adianta só focar no espírito. Focar só no espírito, focar só na alma ou focar só no corpo. O nosso corpo, ele precisa estar bem, ele precisa estar são para que a gente possa ter forças para poder fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo possa operar em nós e fazer a obra. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar dele porque é morada do Espírito Santo e a gente precisa ter essa consciência. Por quê? Quando a gente vai fazer as coisas para o mundo, a gente, nossa, né, se capacita todo, se dedica, né? Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa procurar fazer as coisas para o Senhor com excelência. Então eu senti no coração de compartilhar essa experiência que eu tive nesses dias de mal-estar, de resfriado, que foi um resfriado que me derrubou mesmo, né, gente? Eu não consegui ficar fazendo muitas coisas, até mesmo para poder cuidar da minha filha, eu tive dificuldades, mas nesse tempo de quietude, né, de sossego, né, porque a gente que é mãe, mulher de casa, a gente tem muitas coisas para fazer, aquela correria do dia a dia. Nessa semana eu tive que ficar mais quieta, ficar de repouso. Então, enquanto eu ficava de repouso, Jesus trabalhava no meu coração, senti o Espírito Santo movendo sobre a minha vida e ministrando essa reflexão. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Eles precisam estar alinhados para a gente poder cumprir o propósito do Senhor nessa terra. E para que você tenha uma vida de plenitude com Jesus Cristo. Amém? Se você já teve uma experiência como essa, talvez de uma forma um pouco diferente, você se encontrou numa situação meio assim, incapaz, se sentindo incapaz de alguma coisa, e Deus ali nessa situação ministrou no seu coração algo, falou com você alguma coisa, comente aqui, vamos dialogar aqui nos comentários. Eu adoraria conhecer essa experiência que você teve com o Senhor e para que outras vidas também possam ser edificadas. E é isso, que Jesus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva aqui no canal para que o YouTube possa entregar ainda mais esses vídeos e edificar a vida de outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima!